Queremos nesta noite receber com muito prazer e honra nesta noite o nosso pastor JR, missionário pastor JR. Vem aqui, pastor. Também o pastor Ezequiel, acompanhando o nosso pastor. Tive a honra de conhecer também a esposa do pastor, como é que é o nome? Marta Rocha, é nossa irmã Marta Rocha, fica de pé, é a esposa do nosso pastor Ezequiel, e está aqui, ó, o nosso pastor JR. Ele é o pastor aqui hoje, viu? Deus vai usar ele da forma que o Senhor quer. Aleluia. Vira o teu irmão do lado e fala assim: fica ligado, irmãos, para receber a bênção de Deus. Aleluia. Os irmãos querem receber como bem-vindo o nosso pastor JR e o pastor Ezequiel, a sua esposa. Vamos ficar todos de pé nesta noite. Vamos dizer assim: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Esta casa é sua. Amém? Aleluia. Ó, ele é o nosso pastor hoje. Estou passando para ele e agora ele vai ser dirigido pelo Espírito Santo, viu? Aleluia. Pastor, fica à vontade. Aconteceu um acidente, quebrou, mas dá para segurar. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O último pioneiro vivo das Assembleias de Deus. O último pioneiro vivo que compôs vários hinos da harpa cristã. Israel, 1910. Eu nasci em 1910. Completei agora, no dia 24 de junho, 97 anos. Nasci numa cidadezinha à beira da praia da Galileia, por nome de Cafarnaum da Galileia. Judeu nato, descendente da tribo de Judá, onde ele que está aqui na nossa frente nasceu também. Jesus Cristo, Deus bendito por todos os séculos. Nesses tempos, Israel não era reconhecida. 57 anos depois que Jesus
subiu o general Tito, general romano Tito, entrou com as suas divisões em Israel e massacrou Israel e dispersou todo o povo. O povo de Israel foi disperso por todas as pátrias. Em 1910, houve outra dispersão em Israel, muito forte. Naqueles tempos de Israel, não tinha o nome de Israel. Era um país livre, um país sofrido. Então, com 8 dias de nascido, meus pais desceram da Galileia até Jerusalém. Com 8 dias, eu fui circuncidado. Fui circuncidado no templo em Jerusalém. Com 40 dias, eu fui entregue no templo. E com mais meses, meus pais vieram refugiados. Eu, meu pai e a minha mãe, refugiados. E viemos no navio, refugiado. Dakar, na África do Sul, Madrid, na Espanha. Da Espanha nós fomos até Portugal, o navio foi fazendo rota, depois foi até a Argentina, e da Argentina nós fomos para o Rio Grande do Sul, no Brasil. Quando eu completei 5 anos, meus pais retornaram a Israel. Com 5 aninhos, retornaram a Israel. Não existia ainda no Rio Grande as Assembleias de Deus. E eu fui pescar no Rio Jordão. Tinha um afluentezinho, um riachinho, e eu fui pescar, menininho ainda, com 5 anos, estou pescando, 6:30 da noite, e eu olhei para os céus, o céu estava pontilhado de candeeiros, as estrelas, e a lua emanava um raio de luz sobre o riacho, e lá adiante estava o grande Jordão. Daqui mais um pouquinho, no escuro, começou a clarear. Foi clareando e foi ficando claro. Ficou tão claro mais do que uma lâmpada dessa que eu não podia nem mais olhar. Eu ficava, o que está acontecendo? Não tinha luz nesta época. Não tinha luz, eu fui clareando. E depois eu fiquei inerte, sem poder olhar para um lado nem para o outro, mas eu olhei para as águas, e eu olhei quando vi um vulto por trás de mim. Ele veio, chegou perto de mim, ele parou por trás e colocou a mão na minha cabeça. Eu vi pelas águas clarinha, que a luz iluminava, eu vi que ele tinha os cabelos divididos ao meio, ao ritmo dos nazarenos, e as alargas das suas vestes era muito comprida, e ele colocou a mão na cabeça minha e disse assim: tu levarás a minha palavra nos 4 cantos da terra. Eu serei contigo e prolongarei os teus dias na terra dos viventes. E deixarei para ti um sinal.
Eu te deixei um sinal, aí soprou o vento. Ele disse assim: o que é que tu estás vendo? Eu disse: eu estou vendo um vento que deitou o capim do riacho e avolumou as águas. Ele disse: tu viste bem. Olha para cima. Aí eu olhei para o céu. Ele disse: o que é que tu vês lá em cima? Eu estou vendo ali no meio da estrela uma luz piscando. Este será o sinal que eu te deixarei na terra. O sinal que ele me deixou, que me acompanha até hoje. Nunca bebi, nunca joguei, nunca fumei, nunca casei, nunca nem namorei. Como eu nasci, eu sou. Aí minha mãe disse assim para o Senhor: eu ponho meu filho na escola? O Senhor disse assim: não ponha ele na escola não. No lugar da cartilha do A, B, C, D, eu vou dar outra cartilha para ele. Eu vou dar O, B, D, C. Ele me deu essa palavra, eu guardei comigo. Depois, eu não quero entrar muito em detalhe como é que Deus chamou. Aconteceu com meu pai. Meu pai deixou a terra, o Senhor chamou. E com 10 dias, a minha mãe também foi-se. Meu pai era órfão, a minha mãe era órfã. E eu fiquei órfão. Eu não tenho mais nenhum parente na terra. Eu estive lá em Jerusalém, na Galileia, procurando tudo naquele escritório da minha descendência. Não achei descendência minha. E não tinha nada registrado lá em 1910. E às vezes eu pergunto ao Senhor: quem é que sou eu? Quem é que sou eu? Porque eu não tenho descendência. Fiquei só. E ali tinha uma igreja batista, naquela época. Aí nós entramos, meu pai cria muito Jesus naquela época. Aí eu entrei na igreja batista, ali, e fui aprendendo, e com 5 para 6 anos, eu já era pregador da palavra. Era pregador. Com 7 anos, eu fui batizado nas águas. E eu já fazia versinho, moda, como era daqueles tempos, uma aldeiazinha aqui, outra daqui a 30 quilômetros, não tinha nada. As igrejinhas eram de pau a pique e de sapê. Eu não tinha banheiro, chuveiro, não tinha luz, não tinha nada, tudo de primitivo. Era aquela época, uma época pobre. E então, quando eu completei 15 anos, eu fui consagrado a pastor. Tenho 82 anos de pastorado. O pastor mais antigo das Assembleias de Deus. Glória a Deus. Então,
Aí eu soube de uma nova seita que tinha entrado no Belém do Pará. E nós ficamos na perspectiva, uma nova seita. Se dizia naquela época que o povo daquela seita subia pelas paredes. O povo virava lagartixa. Eu fiquei escutando. Vira lagartixa? É uma nova seita que saiu aí. Eles falam uma língua, viu? Toda diferente. Uma língua de treva. E a Igreja Católica excomungava essa igreja. Fuja desse povo que tem o livro da capa preta. E quando eu não esperei, os dois homens entraram em Santa Maria. Um por nome de Daniel Berg e o outro de Gunnar Wing. Aí eles me chamaram, conversaram comigo. Aí quando eu olhei para eles, eu vi que eles eram enviados de Deus. E ele disse assim: pastor Jotinha, nós precisamos de você também nesta obra. Precisamos de você nesta obra. Aí ele entrou na Igreja Batista. A Igreja Batista quase a Igreja Batista aderiu à nova doutrina, à nova seita, a doutrina pentecostal. E naquela época fundaram a igreja com o nome Igreja Missionária Apostólica da Fé. O primeiro nome dessa Assembleia de Deus era Igreja Apostólica Missionária da Fé. Então, aí eu entrei ali e ele me falando sobre os dons espirituais, que ele era batista também, e Deus mandou ele vir da Suécia levantar essa igreja. Aí eu criei no Espírito Santo. Ele disse assim: se joelhe aí. Eles dois colocaram a mão na minha cabeça e eu fui batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wing. E nós avançamos pelo Nordeste afora. E uma vez nós estávamos no monte, nós orava com a boca no chão. Era aquelas casinhas que nós fazíamos de pau a pique, coberta de sapê. Eu fico assim olhando aqui, hein, pastor? Como é que mudou? Como é que mudou, pastor? Como mudou as coisas? Casinha de pau a pique, coberta de sapê. Olha que coisa linda agora. Os irmãos pegavam as suas enxadas, encostavam assim naquela paredinha tosca, viu? As suas enxadas, seus machados, seus serrotes, suas pás. Aí entrava tudo naquela casinha. As irmãs com a roupinha de chita, descalço, tudo descalço. Quando o culto começava, o irmão já sabia o versículo de cor, com a Bíblia de cabeça para baixo. Viu? E com o versículo já decorado, quando ele abria a boca, Deus batizava um monte de gente com o Espírito Santo. E nós fomos no monte. Olhe, nós vamos formar o nosso inário. Vocês orem a Deus, se vem outros missionários também da Suécia, vocês orem a Deus para nós formar o nosso inário. Eu fiquei escutando, eu já fazia versinho, alguma modinha, que não chamava modinha, né? Formiceira, tão engraçado naquele tempo. Aí uma irmã usou da palavra, disse assim, no monte, tudo no monte: eu enviarei à minha igreja chuvas de graça. Eu darei
fortaleza a meu servo e a minha serva, para ele prosseguir, e darei ricas bênçãos sem par. Aí eu fiquei olhando, e peguei o lápis e fui e escrevi. Aí Deus me deu o hino primeiro da nossa harpa cristã. Cante comigo. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Dai-nos chuvas constantes, vai do Consolador. Aí eu peguei aquele hino, dei a um evangelista que ele estava formando, por nome de Adriano Nobre. Estraga, esse hino eu vou colocar como o primeiro do nosso hinário. Jotinha, vá mais para a oração, que Deus vai lhe dar mais outro. Se eu nunca ter entrado numa escola, vinha lá de cima, Nacha Leplova, rica Labassuli Paz, Lamanda Leplova Lamas. Vinha para o coração, viu? Aí eu fui para o monte, aí nós vamos fazer uma consagração no monte, nós tudo de mão dada. Aí Deus me deu o hino 5. O hino 5, Deus me deu o hino 5 a um analfabeto. Eu sou analfabeto. Cante comigo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como moça verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vive o Pai. Ó, desce fogo santo no céu, Cristo Mica la macédia la prova la machelas. Aleluia. Aí foi fazendo hino, um dava hino para o outro. Hoje eu fico olhando assim, para pregar aqui, para pregar aqui na igreja. Pregador precisa cobrar dinheiro nas Assembleias de Deus. E naquele tempo não era, só era pregador e mensageiro. Hoje é preletor. Mudou. Preletor. É preletor. Aí uma cantora, tá bem que ela venda o CDzinho dela, tá bem, mas ela cobrar 3, 4, 5, 6 para cantar, meu Deus do céu. Não, eu nunca vi isso dentro das Assembleias de Deus. Se Daniel Berg, que tivesse vivo, ele caía morto, fulminado porque ele nunca viu isso. A vaidade mudou tanta vaidade, como mudou a minha Assembleia, porque eu fiquei por último, a minha Assembleia, porque eu sou Assembleia, sou pioneiro, eu fundei ela. Aí eu fui numa floresta,
Aí disse: ah, Senhor, oh Senhor, não tem ninguém para sair comigo. Só tu é meu fiel amigo, Senhor. Aí Deus me deu o hino 8. Hino 8. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, mas Ele é meu segundo guia. Ele só, Ele só. Graças a Deus. Aí nós fomos no monte. Quando chegou lá para as 3 horas, 2h30 da madrugada, uma luz do céu. A gente ficou todo admirado, aquela luz do céu caindo sobre nós. Sobre eu, sobre o Becker, por Vini, por vários missionários daquela época, os irmãos, em tudo no monte, de mão dada, aquela luz. Ficou até de madrugada aquela luz. Aí Deus me deu o hino 96. 96. Se o inimigo tendes combater, se estás com trevas e não tem poder, se a formosa luz de Deus for em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, se a formosa luz de Deus for em ti, e serás feliz assim. Aí eu fui para Lagoas, lá naquele sertão. Quando eu cheguei lá, estava o Daniel Berg tremendo e com frio. Naquele tempo o Brasil era açoitado pela sezão, pela maleita, pela malária, pelo tifo, pela tuberculose, pela febre amarela. E ele pegou a malária. Quem pegava malária naquela época morria, porque a medicina não tinha quase médico, era bem fraquinha. E ele tremendo, sentado naquele banquinho de botas, com a roupinha suja de barro. Ele foi e disse assim: pastor Jotinha, eu vou voltar para Estocolmo, na Suécia. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Disse: não perturbeis seu coração, porque Deus é fiel. Ele vai fechar a boca desse leão e vai estar na cova como teve com você. Deus lhe deu o cetro dessa igreja. Aí Deus me deu o hino 84 para ele. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Fecho a boca do leão, na cova estou, Daniel. Sou eu aquele, o
grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia! Veja, os hinos da harpa era tudo assim. Aí eu fui lá debaixo de um pé de pitomba, estava a irmã Frida Vingre, a esposa do missionário, fundador da Assembleia de Deus. Ela fazendo hino, ela disse assim: Jotinha, eu estou fazendo hino aqui. Aí eu via ela escrevendo: bem-aventurado os que confiam no Senhor. Como fizeram, ela estava fazendo aquele hino, ela fez o 126. Aí o irmão corria um para lado, corria para outro. Aí um boiadeiro falou assim para mim: ah, pastor, deixa eu ir para o inário também, deixa eu ir. Vai fechar com 100 hinos, ainda falta 40 e pouco. Eu quero ir. Ele era boiadeiro. Aí ele foi e disse assim para mim: faz um hino para mim também, Jotinha, eu quero ir para o inário. Naquele tempo se davam para outro, não tinha nada de vender, esse problema de patente, não tinha nada dessas coisas naquela época. Não tinha nada disso. Aí eu disse assim: você quer o hino de quê? Não tinha esse problema de tema, não. Não falava tema, não. A gente não sabia dessa linguagem. Aí ele falou assim: vamos lá para o monte. Eu disse: eu vou dar para você. Esse exemplo que eu vou fazer, eu vou dar para você, para colocar seu nome. Ele disse assim: eu quero ir para o monte, que eu quero mais perto estar de Jesus. Mais perto eu quero estar. Aí fiz o hino 187. Mais perto eu quero estar. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor, eu a ti. Seu sempre ficar mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. Eu estava com 18 anos. Recebi uma carta para ir a Porto Alegre. Eu não ganhava nada nessa época. Eu pastoreava ovelha no campo. E a irmã mandou que eu podia levar a palavra. Que ela me dava roupa, alguma roupinha, um sapato. Aí fui a Porto Alegre, na casa de uma irmã muito rica, com várias fazendas. Ela disse assim: pastor Jotinho, eu estou tão doente, dou aqui, cheia de dor. Em nome de Jesus Cristo, saia dela. Acabou a dor. Bateram na porta, entrou um senhor de cabelo grisalho dentro da casa dela. Aí eu fiquei assim olhando para ele. Eu estava de botas. Aí
ela foi assim: pastor Jotinho, esse é meu sobrinho, ele é presidente da Petrobras. Veja, presidente da Petrobras. Naquele tempo não era Petrobras ainda, era Conselho Nacional de Petróleo. E esse aqui é o pastor Jotinha, sobrinho. Aí ele foi e falou assim para mim: você trabalha em quê? Eu disse: eu sou pastor de ovelha no campo e sou pregador da palavra. Não sou preletor, não. Aí, ele disse: tome. Pegou a caneta. Tome, vá no Rio de Janeiro. Você vai trabalhar na Petrobras. Veja bem. Aí eu disse: Senhor, eu fui lá no quarto, espera aí. Senhor, eu vou trabalhar. E tua palavra, se eu for trabalhar, tu me dá o sinal. Lá no alto céu piscou. E lá vai o Jotinha para trabalhar na Petrobras. Me deram uma calça azul com a lista amarela. Eu caipira. Olhando para aqueles prédios, não era tão altão como naquela época, não. Tudo assim, olhando, todo admirando. Aí, uma calça azul com a lista amarela, um paletó amarelo com a calça azul. Colocaram eu na porta para ser porteiro. Mas eu não ficava na porta, não. Eu ia lá para a sala do funcionário pregar a palavra de Deus para ele. Eu só pregar a palavra. Eu disse: Senhor, eu vou ficar mais tempo aqui? Quando eu terminei de falar, tá bom. Aí deu 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. 9 meses no coração. Inchou meu coração. Foi inchado. Não doía não, só foi inchadão. Aí fui lá para o médico. O médico acusou 2 neurismas. Não tem mais jeito não. Naquele tempo que tinha problema no coração, morria. Aí foi para o presidente. O presidente: aposenta ele. 15 dias, eu peguei a aposentadoria na mão. Quando eu peguei a aposentadoria na mão, o coração veio, voltou ao normal. Voltou ao normal o coração. Aí, eu fui aposentado como porteiro. Mas o tempo foi passando, eu fui auxiliar de portaria. O tempo foi passando, eu fui auxiliar de escritório. De auxiliar de escritório, eu fui ajudando administrativo, fui mais 2 coisas. Hoje eu estou como técnico em administração, eu não sei nem o que é isso. Técnico em administração. Eu fico pensando: o que é isso? Tenho 13º, recebo férias, participação de lucro e um salário de 14.900. Oh, aleluia! Analfabeto. Analfabeto. Aleluia! Aleluia! Aí o general me chamou para trabalhar na Cruz Vermelha. Aí me deu o posto de tenente capelão, que era pastor, primeiro tenente capelão. Depois foi o primeiro tenente capelão. Aí fui para a guerra em 44. Fui para a guerra, ficava perto do general Douglas MacArthur, ao lado.
Aí os aliados avançaram pelas praias, na Normandia, no norte da Itália. Aí eu estava lá, 2 estrelas aqui com capote. Eu não estava com arma não, que é cruz vermelha, não é só salvamento, é só salvamento. Aí estava lá ao lado, ele colocava eu como mascote. Aí, quando nós descemos na praia, foi uma carneficina. Foi uma carneficina. Aí veio uma bala de fuzil em mim. Aqui no meu coração. Aí entrou a bala no coração. Aí eu caí lá na frente. Foi divulgado pelo diário, saiu no Mensageiro da Paz e saiu por todos os jornais do mundo. Aí quando eles abriram a minha túnica, a Bíblia estava aqui, a bala foi até o Salmo 91 e ficou. Aleluia. Aí tiraram na Bíblia aquele chumbo. Pode colocar 10 homens aqui assim, uma bala daquela atravessa e do outro toma o rombo. Mas aqui não. 1000 cai à sua direita e 10.000 cai à sua esquerda, mas você não será atingido. Você não é atingido. Agora vai começar os testemunhos. Eu estava em Singapura. Eu viajo em avião da Cruz Vermelha grátis. Eu só viajo em avião grátis da Cruz Vermelha. Mas não tinha avião da Cruz Vermelha para mim ir. Aí o general disse: pastor Jotinha, tome a carta. Você vai levar lá em Estocolmo, na Suécia. Tome a carta. Eu comprei uma passagem para você. Você vai em avião executivo. Não tem passagem grátis não. Toma, você vai no avião executivo. Aí cheguei no aeroporto. Aquelas mulheres com aquele chapéu com aquelas penas. Diplomata, executivo, coronel, embaixadores, diplomatas. Só tinha gente da alta sociedade. Eu estava com as botas sujas de barro, a capa suja, o cabelo para fazer, suado, fedido de suor, que eu estava no campo. E o avião era assim. O povo sentava assim e assim, da Cruz Vermelha, de frente um para o outro. E eu com tanta fome, ai, ai, que fome, ai, que fome, ai, com a barriga doendo de fome, sentei lá, o avião decolou. Daqui mais um pouquinho, lá vinha a moça, aquelas moças, as eram moças, com uma bandejinha, fazão assado, aí eu olhei, fazão assado, arroz de forno na bandeja e suco de melão. Aí trouxe a minha bandeja para mim. Ai, eu quase engoli a bandeja com tudo. Aí eu notei que aquelas moças, aquelas mulheres, tudo de orgulho, nem olhar assim para mim assim. Aí que eu estava todo meio sujo, 276 pessoas dentro do avião. Aí elas pegavam aquele frango, faziam um assado. Aí eu catei o meu com a mão e peguei o arroz com a mão, a farofa, aí peguei o suco de melão, e eles ficaram tudo balançando a cabeça, tudo me reprovando. Eu não estou nem aí.
Era meu, eu paguei. Eu como eu quero. Eu não recebi aquela educação. Aí, lá vai o avião, lá vai... Aí uma explosão dentro do avião. Aí você olhou, a gente olhou assim, o fogo por cima do avião, a turbina 1 pegou fogo. A gritaria começou dentro do avião e eu estou agarrado com meu paizão. Aí, meu Deus, minha Nossa Senhora de Guadalupe, minha Santa Pessoa, aquele clamor, e o avião apagou todo o avião, e o povo começou a desmaiar, e o avião ficou assim. Eu fiquei pensando naquele avião que explodiu aqui em São Paulo. Aquele foi embaixo, e o nosso foi em cima. Daqui um pouquinho, outra explosão dentro do avião. A turbina 2 pegou fogo. E o avião pegou fogo, aí caiu todo mundo desmaiado, e eu estou atracado com meu paizão. Se aquele avião explodisse, eu estava perto do meu irmão mais velho já. Eu estava lá pertinho dele. Não estou nem aí. Não estou nem aí preocupado. Aí daqui um pouco, abriu a cabina. A cabine abriu, lá vem o comandante. Você é capelão da Cruz Vermelha? Eu disse, sim. Deu extrema unção no avião. O quê? Deu extrema unção no avião, viu? Olha para baixo, assim, eu olhei, o avião estava assim. Ninguém sabia que o avião não tinha bico. Ele disse assim, ele vai entrar em parafuso e vai cair. Eu vi as colinas do Himalaia, aquelas pontiagudas montanhas. Deu extrema unção. Eu olhei, até as moças desmaiou. Aí eu cheguei, eu vi o desespero daquele povo. Eu fui, peguei, me ajoelhei. E disse assim, Senhor, Tu mandou eu lá para a Suécia, para Estocolmo, levar essa carta. Esse avião vai cair aqui, só vai escapar eu? Aí, tem misericórdia desse povo, Senhor. Tem misericórdia. Quando eu falei assim, tem misericórdia desse povo, aí eu olhei pela janela, o céu estava piscando e o vento passou novamente. Acendeu toda a luz. Acendeu a luz do avião. Tudo acendeu. O fogo apagou o fogo. O pessoal foi levantando de um por um, olhou assim para cima, apagou o fogo. E as duas turbinas queimadas voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Aí, aquelas madame correram para cima de mim. Tudo fazendo assim. Quem é esse homem? Esse homem não é desse mundo, não. Eu não sou fantasma, não, moça. Aí, correram para cima de mim e cataram eu. E, ó. Tocaram o beijo. Eu fiquei todo lambrecado de batom. Aí tiraram a minha capa. E cortaram
deu cada um pedacinho de lembrança. No avião destruído a capa, aí eu peguei o microfone de bordo, levei a palavra, fiz o apelo. 241 pessoas aceitou Jesus no avião. 241 pessoas aceitou Jesus no avião. Quando o avião sobrevoou o aeroporto, eu olhei assim para baixo, está um bocado de caminhão, carro, tudo com aquelas câmeras de televisão. Ele, o que está acontecendo lá embaixo? O piloto, ele disse, não, é a televisão, está tudo lá para entrevistar. Entrevistar eu? Sim, o que foi que eu fiz? O milagre que Deus usando você não é deste mundo não. Eu digo, eu sou desse mundo. Sou fantasma não, moço. Aí, eu disse, você tem uma capa aí? Porque cataram a minha capa, rasgaram a minha capa toda. Não, eu tenho ali um macacão, está naquela caixa azul ali. Eu posso catar? Eu vesti um macacão azul, coloquei um boné, quando o avião pousou, eu saí pela porta, escondido pela porta de trás, porque toda honra e glória pertence a Jesus. A honra e a glória de Jesus não é de ninguém não. Aleluia! Cheguei no Rio, 6h30. Cheguei no Rio, 6h30. Com meu matulão nas costas, minha barraca nas costas. O rio cheio, rio largo, cheio de água, correnteza. Aí eu disse, mano, como é que eu vou passar para esse lado de lá? Não tinha barquinho, a água levou tudo, aquele mar enorme, aquele rio enorme. Senhor, onde é que eu vou passar? Aí o campanário dele bateu, dan. Senhor, é 12 quilômetros que eu tenho que andar para chegar na congregação, como é que eu vou chegar? Ah, Senhor. Lá vem a providência para você. Para você. Espere. O que você está esperando vai vir para você. Vai vir para você. Vai vir para você. Viu? Vai vir para você. Quando eu olhei, lá vem um toco daqui, lá na frente, um toco grande e largo. Lá vem aquele toco pela correnteza, lá vem aquele toco grandão, tinha uns 6 ou 7 metros. Lá vem, quando chegou perto de mim, parou e eu pulei em cima. Bom, Deus mandou aquele toco. E lá vai o toco pela correnteza, lá vai, passou na correnteza, passou. Quando chegou no outro lado, o toco parou. O toco parou. Eu fiquei olhando para o toco e eu vi um negócio assim, iluminando aqui do lado de cá do toco. Eu disse, o que é aquilo? Parecia uma bola de gude aqui iluminando. Viu? Aí eu peguei a lanterna e iluminei. O toco abriu uma boca desse tamanho. Era um crocodilo. Era um crocodilo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aí, o crocodilo fez. Digo, meu Deus, eu nunca esperava, pensei que era um toco. Eu ia viajar num crocodilo, um bicho bravo daquele. Quando eu cheguei na congregação, os irmãos falaram assim, por onde o pastor veio? Eu vim pelo rio. Como pelo rio? O crocodilo passou eu. O crocodilo me passou. Vai sair a reportagem agora no jornal da Cadeeza.
E o tema vai ser: o crocodilo passou eu. Eu não sei outra linguagem. Aí cheguei na beira do deserto, com o meu matulão nas costas. Olha, daqui a pouco eu vou parar, se vocês forem me vir até amanhã. Cheguei na beira do deserto, com o meu matulão nas costas, o meu cantilzinho pequenininho, na beira do deserto. Não tinha nem um beduíno para passar de camelo, não tinha nem um camelo para nós passar. Os pastores falaram assim: vamos embora voltar, Jotinha. Você não vai dizer que você vai enfrentar esse pedaço de deserto aí. A ordem que Deus dá para nós é para marchar. A ordem é para marchar. Se esses homens que estão aqui, esse pastor não marchasse, não tinha ninguém aqui não. Não tinha ninguém não. A ordem é para marchar. Aí o pastor, olha, tá cheio de nádia de coiote. Com esse cantilzinho pequenininho, lá vou eu em nome de Jesus. O intérprete já tinha ido lá. Tinha ido lá o intérprete, já estava lá me esperando. Aí eu avancei pelo deserto. 40 minutos, eu olhei para atrás, não vi mais nada. Só tinha céu e areia. Aí peguei meu cantilzinho, bebi o restinho da água, avancei, cheguei lá na frente, uma sede. Quando eu olhei, um rio, bonito aquele rio. Aí eu corri para o rio. Quando cheguei lá, era miragem. Miragem que alucina os homens do deserto. Andei, levei aqui, estava sangrando. Ai, é quente. Você pode fritar até um ovo numa frigideira, viu? No deserto. Suaremos, se viajamos, o vento forte passando. Aí, olhei para aqui, estava descascando. Quando eu olhei assim na minha direita, lá está um oásis cheio de coqueiro. Aquelas moças tinham aquela roupana toda dançando e tomando água de coco. Eu corri para lá. Miragem. Andei sem água. Aí as pernas fraquejou. Disse: Senhor, será que eu desobedeci a meus irmãos? Senhor. As pernas fraquejou. A força acabou toda. Senhor. Lá o céu piscou. Quando eu olhei, lá veio um homem forte, de frente a mim. Não era nada mais, nada menos do que um anjo. Lá vem ele, lá vem, um cantil desse tamanho assim, grandão aqui, no alforje, o surrão aqui. Aí ele foi, pegou o cantil dele, pegou o meu daqui, abriu e despejou água no meu. Aí eu... Aí peguei o restante da água, despejei na cabeça, a última gota despejei tudo na cabeça. Peguei a tampa, quando eu olhei para o cantil estava cheio. Olhei para um lado, o anjo não estava mais. Olhei para o outro, ele não estava mais. Fechei o cantil. Andei. Sede.
despejou o restante da cabeça. Quando eu olhei para o cantil estava cheio. Quando eu olhei para o cantil estava cheio. Fechei, cheguei na aldeia. Por onde você veio? Pelo deserto. Como pelo deserto? O anjo do Senhor me deu água. Aí abri o cantil. O cantil estava vazio. Estava vazio. Quem está triste, diga amém. E quem está alegre, diga aleluia! Está chegando as horas, né? Está chegando as horas, né? Hein? Posso contar mais um? Aí, vamos naquela aldeia lá, irmão Filomeno, vamos embora. 18 horas de viagem. Andamos. Passamos a noite andando. Quando chegou 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora. Ai, com fome e com sede. Ai, Jotinha, meu estômago está doendo. Só mato. E de olho nas onças, naquela época. Ai, que fome. 1932. Ai, que fome, eu também, o estômago doendo. Ai, não tinha comida. Ai, também. Aí, vamos ajoelhar. Vamos falar com o mano. Aí ajoelhei e o Senhor, ainda tem várias horas para nós chegar na aldeia. Estou com tanta fome, Senhor. Lá o céu piscou. Aí o irmão disse, olha a Jotinha para ali para frente. Lá vi uns 70 homens montados a cavalo. Aqueles homens com rifle aqui, cheio de bala, faca por aqui, e umas moças bonitas também, com a roupa caque, de bota, cheio de faca, de bala. Aí chegou perto de nós, fez o cerco em nós, rodou. Aqueles homens encarados, barbudo. Aí saltou um do olho meio, parece que não enxergava bem do olho. Aí ele falou assim, vocês são da nova seita? Eu disse, somos. Você é pastor? Disse, sou. Bom, onde é que vocês vão? Vocês vão lá para a aldeia. Você é pastor, né? Não. Estendeu a mão, Capitão Virgulino, Lampião. Lampião. Estendeu a mão. Eu disse, pastor JR, ore pelos meus cabras. Ele colocou tudo em joelho, eu coloquei as mãos, orei por ele, depois falei de Jesus para ele. Falei o que tinham feito com Jesus, mataram ele sendo justo, ele disse, se eu estivesse lá, eu pegava aqueles cabras, eu fazia picadinho deles. Ele não entende, né? Aí ele pegou 5 rapaduras, mandou dar 5 rapaduras para nós. Uma sacola, uma mochila de açúcar, uma mochila de café, uma mochila de biscoito e deu um pedaço de carne seca para nós, desse tamanho. Aí montou a cavalo. Quando eu disse assim, olha, lembre-se o homem que morreu na cruz. Ele saiu do cavalo assim, ele parou o cavalo,
O Lampião parou o cavalo, olhou assim para mim, disse, eu vou me lembrar. Aí montou a cavalo na fila, aí cantou aquela moda que eles cantavam, olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Isso eu tudo cantando. Foram embora. Quando eles saíram, nós nos velhamos, ah, Senhor, tu mandasse os cangaceiros dar comida para nós. Os cangaceiros dando comida para nós, Senhor. Terminou o culto. Posso contar outra? Terminou o culto. Aí a irmã Sônia, 10h30, a irmã Sônia, a mocinha, falou, pastor, eu fiz uma sopinha para você e para o missionário da Espanha que está com você. Tá? Eu fiz uma sopinha de ervilha, com carne. Tá bom. Aí, na hora, quando chegou em frente à casa dela, que nós entrando para um carro, aí soltou 2 homens. Ficou 2 no carro e um colocou o revólver na minha cabeça aqui em São Paulo. Colocou na minha cabeça e colocou na barriga do missionário Benil. Ele disse, o dinheiro. Aí o missionário disse, olha, homem, não temos nenhum dinheiro, não, só temos a graça de Deus. Aí, bolsa aqui está tudo vazio, viemos da graça de Deus agora. E essa bolsa aí, com a Sônia, só tinha o dia da fábrica que ele ia trabalhar amanhã. Aí chegou minha vez, eu estava com terno cinza. E meu bolso estava assim, ó. Ele foi, catou, está meio escura, a luz meio apagada, catou, foram embora. Eles foram embora, a irmã Sônia começou a chorar. Ah, pastor, entre. Eu chamei o senhor para minha casa, para o senhor ser assaltado, pastor. Quanto é que foi, pastor? Deixa eu ver. O dinheiro nesse bolso, e eles levaram todos os pedidos de oração. Mexe. Levou todos os pedidos de oração. Entre, pastor. Nós tomamos banho, tomamos uma sopinha, aí fomos para o berço, o berço já estava pronto da gente, aí fomos nanar. Quando chegou de manhã, a casinha humilde, eu estou escovando os dentes no tanque, passou 4 carros da polícia, da rota. 4 carros. Aí eles pararam, com um saquinho de plástico, os pedidos de oração dentro, ele falou assim, esse saquinho de reza, de quem é? É do pastor Jotraia, eu digo, é meu. Como é que foi parar na mão dos marginais? Eles cataram do meu bolso, pensando que era dinheiro. Você conhece ele? Conheço. Vem aqui. Eles abriram o camburão. Ui! Estavam todos os 4 metralhados. Eles enfrentaram a polícia matou. Porque a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Posso contar outro? Eu estava na Indonésia. Recebi a carta da irmã Luísa. Venha logo, pastor. Fizeram uma bolsa assinada para tirar a congregação da. E vizinho, um homem que é deputado federal e juiz, fez a baixa assinada e deu 30 dias para nós tirar a igreja. Vem aqui fazer a última oração. Tá bom. Eu disse, Senhor, vou. Lá vou eu. Cheguei no hotel, o senhor disse assim para mim, calça sapato branco. Eu calcei o sapato branco. Aí, vista a roupa branca. Eu vesti camisa, tudo branco. Vá.
Parei, peguei o táxi, saltei na rua, a rua só tinha mansão. E lá adiante ficava a congregação. Quando eu cheguei no meio da rua, lá vem aquela multidão de gente. O que é aquilo ali? Vem as mulheres tudo de roupa de banho, de shortinho, de biquíni, de outras coisas mais, tudo. E os homens olha assim, aí. Digo, o que é, Senhor? Aí lá vem, me pegaram, me seguraram, me cataram eu no colo. O som chegou na hora, doutor. Doutor? O som chegou na hora, doutor. Aí me cataram, entraram naquela mansão, está uma menininha de 3 anos, deitada, sobre a beira da piscina. Eu digo, o que é isso? Ele acabou de se afogar agora, doutor. Doutor, de bom. Eu disse assim, o senhor mandou de branco para pensar que eu era doutor. Não é bom? Aí eu olhei a churrasqueira, os carros Mercedes, os BMW, aqueles carros, aquela luxúria, aquele povo rico, e o dali. Aí eu catei a menininha e fiz um boca a boca, respiração boca a boca. Quanto tempo faz? Foi agorinha que ela se afogou. Ela morreu agora. Se olhe, as unhas dela estão clareando. As unhas dela foi clareando. E eu tomo oxigênio para dentro dela. Um oxigênio puro. Puro. Puro, puro, puro. Aí ela começou a fazer assim com a mãozinha. Fazer assim com a mãozinha. Ela abriu o olho. Eu, pessoal. Abriu o olho. Eu dei mais uma massagem no peitinho dela. Tirou água. Ela correu para o pai. Ela correu para o pai. E eles ficaram assim olhando. Aí o pai dela falou assim: o senhor trabalha em que hospital, doutor? Eu disse, eu não sou doutor, não, eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí ele foi e correu lá dentro. Ele correu lá dentro, trouxe um talão de cheque. Eu fiquei esperando. Ele pegou o talão de cheque. Tome. Faça a sua independência. Isso aqui, minha mulher não pode mais conceber, não. Isso aqui é para o resto da sua vida. Tome. R$2 milhões. O que é que tu fazia com 2 milhões? Ih! Muita coisa. O que é que tu fazia com 2 milhões? Eu nem sei. Nem sabe. O que é que tu fazia, chocolate? 2 milhões. Não sabia nem por onde começar. O que é que tu fazia, filho, com 2 milhões? Nem sabe. E tu? Eu ia me abastecer. Ia se abastecer. O que é que tu fazia, filho, com 2 milhões? Obra missionária. E tu? Carros, fazendas. E tu? O que tu fazia com 2 milhões? Hein? E tu? O que tu fazia com 2 milhões? R$2 milhões. O que tu fazia, fotógrafo? Investia tudo na obra de Deus. Tudo na obra de Deus. E o que tu fazia, Moreninha? 2 milhões. Ajudaria minha família e aqueles que não podem. E aqueles que não podem. Vamos ver o que foi que eu fiz. Vamos ver o que foi que eu fiz. Vamos ver o que foi que eu fiz. Olha o que aconteceu. Eu peguei, ele ficou assim, todo mundo olhando para mim, a menina lá, normal.
tivesse acontecido nada. Eu peguei o cheque. Muito obrigado, meu senhor. Quando eu saí assim, cheguei no portão, estava a irmã Luísa, que mandou a carta para mim e disse: pastor, essa menininha que Jesus deu a vida a ela através da sua oração, essa menininha é a menininha do deputado e do juiz que mandou tirar a congregação. Era a menininha do deputado federal, que ele é juiz, que tinha mandado tirar a congregação. Espere. Quando chegou, 7 mil, estou lá no culto. Começou o culto, aí o pastor disse assim: está com a palavra o missionário Jotinha. Aí, quando eu olhei para a porta, lá vem o juiz, de gravata, com um monte de gente da família, segurando na mãozinha. A mãe era professora da Faculdade de Ciências e Letras com ele, e o juiz, deputado, entrou. Foi entrando, chegou assim perto de mim, disse: pastor, você pode me dar o microfone? Tome. Ele disse: dona Luísa, cadê o papel? Cadê o papel? Para tirar a congregação. Vai lá buscar. Ela foi lá, ele foi, pegou o papel, rasgou. Colocou. Disse: agora, quem vai gritar glória, aleluia, sou eu, que eu estou aceitando Jesus também. Aceitou Jesus como Salvador. Aceitou. Viu? E a igreja não vai sair não, porque eu vou ampliar a igreja. E hoje ele está lá gritando que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Você está vendo? Não dá para mexer com o povo de Deus, não. Ainda dá para eu contar outra, pastor? Eu vou contar outra. Meu Deus do céu, está ficando tarde aí para vocês aí. Esse povo vão trabalhar cedo amanhã. Tá bom, eu vou contar mais uma, porque vocês vão trabalhar amanhã. Hein? Esse é forte. Esse que eu vou contar é forte. É um testemunho forte. Porque é assim, ó. É assim. Uma vez eu estava no deserto, montado no camelo, via mais outros obreiros, outros missionários, atravessando uma parte do deserto. Quando eu olhei, tinha um pano enterrado na areia. O pano estava enterrado na areia. Aí tinha um pedaço assim. Eu parei o camelo, espera um pouquinho. Aí puxei o pano. Puxei em 1943. Puxei o pano. Era uma capa. Sacudi, a capa nova. Se alguém deixou essa capa cair aí, algum turista, em 43, não sei. A capa está até aqui em Colatina, em 43. Tudo bem. Mandei a irmã lavar a capa, lavou a capa, e a capa não saiu mais de perto de mim. Ungi ela, ela saiu perto de mim. E um dia, a irmã, eu deixei a capa na casa da irmã Esther. Ela ficou lá na irmã Esther. E a filha dela
uma moça de 17 anos, teve uma dor muito grande, e foram lá no hospital. Ela tomou, foi Bezetacil, e parou aquela dor. Quando chegou 1 hora, a dor pegou ela novamente. Ela urrava de dor. Minha filha, o que é que eu faço? Mãe, eu estou morrendo. Não podia nem mexer, dor no estômago. Ela foi e disse assim: minha filha, vamos ver uma coisa, veste aqui a capa do homem de Deus. Aí colocou a capa. Ela vestiu a capa, colocou a manga, colocou, e ela foi e disse assim: mãe, a capa deu certinha para mim. A capa deu, olha, mãe. Esqueceu até da dor. Esqueceu da dor. Cadê a dor? Cadê a dor? Não tinha mais nada. Ela disse: mãe, a dor passou. Passou a dor. Aí eu estava com essa capa. Cheguei na beira do rio. Cadê? Quando são 7 horas da noite, o céu pontilhado de estrela. Meu Deus, como é que eu vou atravessar esse rio? Lá no alto, o céu piscou. Aí eu fiquei aguardando. Eu fiquei aguardando a providência. Fiquei aguardando. Nada. Senhor, nada. Isso que será? Eu fiquei aguardando. Nada. Mas, Senhor, como é que eu vou passar esse rio? Eu disse assim: interessante. O meu irmão Elias, o meu irmão Eliseu, tocou com a capa na água e o rio se abriu. Eu disse assim: eu te sirvo há tantos anos também. Eliseu é do mesmo povo teu. Eu sou da mesma tribo dele. Aí fui e fiz assim. Eu disse: abre-te rio, nem nada não. Eu disse: Eliseu, com a capa dele, ele tocou, mesmo assim. Aí a capa tocou na água. Veio um redemoinho. De um lado ao outro, água de um lado e água do outro. Lama, lama, soba, la popa, las. Nicalabas. Aí escute, eu fiquei assim, paralisado, que eu nunca tinha visto aquilo, com medo. E assim, aí eu vi o abismo. Aí eu vi, muito fundo. Aí fez, cloco. Aí lá vinha a terra de cima. Aí veio subindo, de baixo para cima, porque era muito fundo. Quando chegou aqui, planeou, fez uma ponte. Fez a ponte. Água de um lado e água de outro. Eu fiquei lá parado, sem me mexer.
Em tempo de cair sem me mexer. Aí quando eu olhei, está um varão de branco lá na outra ponta. Aí fez assim para mim. O anjo fez assim para mim. Eu catei o matulão, coloquei minha capa, assim como uma calçada, água desse lado, peixe pulando do lado de cá, e aqui, uns 5 metros, tudo assim. Aí lá vou eu atravessando, como se estivesse sonhando, como se eu não estivesse em outra dimensão. Jesus Cristo nunca mudou, Ele é ontem, hoje será eternamente. Ele não muda, não. Aí, quando eu cheguei assim no final, fez. O anjo passou para lá e o currupio entrou. Fechou a água. E lá saiu eu, sem poder nem andar. Quando eu cheguei na congregação, missionário veio pelo rio. Como pelo rio? O Senhor abriu o rio para mim passar. Aleluia!